Hoje nós vamos começar com o quarto segredo do livro As Leis Dinâmicas da Oração, o segredo para todas as realizações. É uma jornada, um propósito chamado Expande Comigo do Clube do Livro, onde nós estamos fazendo leituras expansivas de consciência, de conhecimento, de muita informação, com dicas, conhecimentos a partir da física quântica, neurociência, psicanálise, espiritualidade sem cunho religioso, aonde vai trazer informações que vão instalar programas expansivos em você de conhecimento e de como você funciona biologicamente e quais são os benefícios maravilhosos da oração, do poder das nossas palavras, do poder dos nossos pensamentos. Eu sou Andressa Borges, facilitadora de consciência, especialista em ciência mental e venho trabalhando com o desenvolvimento de pessoas há 5 anos. E essa jornada tem sido maravilhosa. E eu escolhi, além de estar tratando os meus pacientes aqui nos meus atendimentos individuais, de trazer um pouquinho dessas informações aqui para vocês através do Instagram, das redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Expande Comigo. Posso contar com você no Expande Comigo de hoje. Além dessas informações, nós também todos os dias aplicamos alguns testes, algumas ferramentas de autoconhecimento para que você possa se avaliar, para que você possa se autorregular. O meu propósito, na verdade, é ensinar ferramentas, compartilhar ferramentas de autocura. Nós temos a capacidade de nos autocurarmos a partir de hábitos, de novos hábitos, de novas formas da boa consciência que nós chamamos assim. Então, através de ferramentas, nós identificamos padrões repetitivos, identificamos crenças limitantes, traumas, e a partir de ferramentas energéticas vibracionais, nós fazemos o desbloqueio dessas emoções que estão estrancadas nos nossos corpos, aonde cria dor, limitação, sofrimento, escassez, dificuldades, problemas de relacionamento. Então, seja bem-vindo ao Expande Comigo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o quarto segredo, que é a oração do decreto. Enquanto vocês vão chegando, vou mandando alguns directs aqui, convidando o pessoal para a nossa live, para o nosso bate-papo de hoje. O que mais é possível, como pode melhorar o universo, que mágicas, milagres e infinitas possibilidades estão disponíveis para mim hoje. Mostra-me algo mágico hoje, que nós possamos começar baixando todas as nossas barreiras, todas as nossas expectativas, todas as nossas conclusões e definições que nós temos de como a vida tem que ser, que nos impede de receber os presentes que a vida é. Seja bem-vindo, meninas, muito bom dia. Então, vamos lá. A oração do decreto. Um homem de negócio, certa vez, satirizou, de fato, eu acredito no poder da oração. Eu oro todas as manhãs para bolsas de valores subir. Percebendo isso ou não, este homem estava invocando a oração de decreto, apesar de ser particularmente de uma forma casual. Orações de decreto têm sido descritas como a manipulação do poder, e eu concordo com isso. Quando você sabe como orar de modo afirmativo, sem medo, através de orações de decreto, você sabe como fazer o manejo do poder, que pode guiar você vitoriosamente através de experiências na vida. Muitas bênçãos da vida não têm sido obtidas simplesmente porque você não tem pedido por elas de modo afirmativo. A confirmação ou a oração de decreto liberam o poder da mente subconsciente. O poder é liberado e pode agir e produzir frutos positivos. Oração de decreto, especialmente do tipo descrito no capítulo 7, atingem os níveis mais profundos da mente, que é superconsciente e geralmente liberam poderes milagrosos que estão dormentes lá. Saber sobre a simplicidade e o poder da afirmação permite que você sinta uma sensação de segurança emocional e espiritual que nada mais pode oferecer. Desde que você saiba como usar as orações de decreto, você nunca mais se sentirá sozinho ou indefeso. Você será armado com uma munição espiritual com a qual poderá enfrentar os desafios da vida e se tornar um vencedor. Apesar de ter sido educada em uma família que ia à igreja, eu nunca soube realmente como orar até que eu aprendi sobre a oração de decreto. Subitamente, foi como se eu tivesse descoberto um grande tesouro na terra, porque finalmente eu teria alguma coisa em que me apoiar para me dirigir pelos momentos bons e ruins da vida. Por várias décadas, eu tenho usado orações de afirmação para mim mesma e pelos outros,
E eu tenho descoberto que você pode literalmente dinamitar o seu caminho de uma maneira sem limites. Se você tiver força de vontade em falar palavras da verdade e de decreto, suas graças aparecerão. As orações de decreto podem ser um dinamite espiritual para remover barreiras que impedem suas graças em todas as áreas da vida. Uma vez, depois de eu ter servido uma ministra convidada no templo de unidade de Country Club Plaza, em Kansas, Missouri, o comentário principal sobre minha palestra foi: ela não é nada mais do que uma montanha de afirmações. Se a crença que você deposita no mal fosse consistentemente direcionada para a fé em Deus, por pelo menos uma hora, isso seria suficiente para revolucionar a sua vida. Você pode começar a revolucionar sua vida através de orações de decretos afirmativas, as quais ajudarão você a enfatizar a graça na sua vida, chamando-as pelo nome. Suas palavras podem dissolver obstáculos e remover barreiras. As afirmações parecem ser a forma de oração que põe em movimento todo o poder de Deus. A palavra firma significa tornar firme, e as orações de afirmação ajudam você a tornar firme nas graças da vida. A oração de afirmação é tão simples que lança para longe o sentimento geralmente associado a uma oração de ministério de complexidade. Essa simplicidade dissolve os bloqueios psicológicos aceitos sobre o fato da oração ser algo difícil. A oração de afirmação tem sido descrita como a ciência da oração, ou o tratamento espiritual em tempos modernos. A Bíblia está repleta de orações de afirmação que eram conhecidas como decretos. Jó descreveu a simplicidade e o poder da afirmação quando também prometeu: também determinarás algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Jesus usou o poder do decreto frequentemente para curar e fazer prosperar os seus seguidores. A oração do Senhor, em algumas traduções como a Fenton, é formada por uma série de afirmações. Os salmistas amavam orações de afirmações e encheram seus salmos com elas. Um bom exemplo é o adorável Salmo 23. A história da criação de Gênesis enfatiza o poder criativo do decreto com a frase: Deus disse, seja feito, e assim foi feito. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que você decrete, é isso que você libera dentro de você, mesmo dentro de seu mundo. A palavra expressar e externar tem a mesma raiz significante. O que você expressa literalmente se torna uma parte externa do seu mundo. Ontem nós falamos que tudo que está no micro está no macro. Então, tudo que você está dentro está fora. E para falar um pouquinho sobre o que está dentro e está fora, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito das vibrações em Hertz e de como que são criadas as manifestações nos nossos corpos sutis, né? Então, a gente fala que nós temos uma vibração em Hertz. Então, tudo que existe no universo, ele vibra em Hertz, inclusive esses corpos. Então, cada corpo ele está sintonizado em uma faixa vibratória, isso é, ele vibra numa frequência específica. As cores são bons exemplos de diferentes frequências vibratórias. Então, nós temos a cor vermelha. Ela tem um comprimento de onda de 625 a 740 nanomegahertz e a frequência de 480 a 405 Hz. A cor laranja, ela tem uma frequência de 510 a 480 Hz. A cor amarela, ela tem de 530 a 510 Hz. A cor verde tem de 600 a 530 Hz. A cor ciano, de 620 a 600 Hz. A cor azul, de 680 a 620 Hz. A cor violeta, de 790 a 680 Hz. Então, as cores aqui, a gente já falou aqui essa semana também sobre usar a cromoterapia nos nossos ambientes, usar as cores para elevar a nossa frequência vibracional. Então, quando nós usamos as cores, quando nós estamos sobre ambientes, sobre determinadas cores, nós estamos recebendo a influência daquela frequência e ela tem a capacidade de elevar o nosso padrão vibracional.
E aí a gente fala o que são os corpos sutis, né? O corpo sutil, ele está numa faixa vibratória, isto é, ele vibra numa frequência específica e nos acompanha na nossa vida, que é efetivamente um ano letivo de aprendizado. Por cada um dos 7 corpos, você vibra em uma frequência diferente. No Atma, a frequência ela é muito rápida, tornando o corpo invisível. No corpo físico, a frequência é baixa, permitindo vivenciarmos nessa dimensão. Não há julgamento se é bom ou ruim, apenas é a constatação que os corpos vibram na frequência ideal para ocuparem os lugares no universo. Nós falamos também em uma das lives sobre o que são esses 7 corpos, né? Deixa eu relembrar aqui vocês. Nós falamos sobre esses 7 corpos e o que eles são. Então, nós temos o corpo físico, que é recomposto pelos nossos músculos. Nós temos o corpo duplo etérico, que é a nossa vibração, onde recebe as informações para animar os outros corpos. Nós temos o nosso corpo astral, que é o nosso corpo emocional, é onde ele cria a nossa materialização, é aquele campo das nossas emoções, da nossa alma. Nós temos o mental inferior, que é o concreto racional, que é esse que a gente tem aqui, todas as nossas informações que a gente adquire ao longo da vida, que engloba os nossos 5 sentidos, todas as experiências que nós recebemos através dos nossos 5 sentidos, e ele é o que gera os nossos conflitos emocionais. Então, é aquele que tem a função de planejar, executar. Nós temos o mental superior, que é o causal abstrato, é onde reside as nossas informações de descobertas científicas e filosóficas e tecnológicas. Então, é esse mental superior quando a gente entra em relaxamento alfa, é esse mental superior quando vem as informações assim de forma instantânea, que é a nossa mente divina, que é a nossa centelha divina lá, né? Aí a gente tem o corpo búdico, que é a memória do divino, composta pela consciência, intuição e moral. Então, consciência, intuição e moral, né? A junção dessas informações está no corpo búdico. E nós temos o corpo átmico, que é a nossa centelha divina, a nossa essência, o nosso princípio vital, que é a parte de Deus em nós. Então, esses são os nossos 7 corpos. Então, ele já vem falando aqui, né? Então, o processo é parecido com os cabos de fibra ótica. Dentro deles passam sinais de onda, como de TV, telefone, internet. Porém, cada um dos sinais vibra em uma frequência distinta que chegam aos nossos aparelhos. Então, os nossos 7 corpos, todos estão no mesmo caminho, porém vibrando em frequências diferentes. E esses nossos corpos, essa vibração é o que permite estarmos aqui nessa realidade, o que nos permite estarmos num corpo físico. Porque nós somos uma energia, né? Nós somos seres infinitos, nós somos uma energia, um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, esses corpos, né, que é o que permite estarmos aqui. E cada um dos corpos, as frequências vão diminuindo para que haja a condição de estarmos nessa realidade. Isso mostra o quanto é importante cuidarmos bem do nosso corpo físico, mental e espiritual. Por que eu estou trazendo esses conhecimentos para vocês? Porque o livro, ele traz muitas afirmações, ele traz muitas as questões do relaxamento, da purificação, do silêncio, do ambiente, do decreto, da afirmação, do perdão. Enfim, ele traz várias reflexões, várias consciências, várias frases. Então, eu estou explicando para vocês também como funciona através da ciência. A ciência vem comprovando tudo aquilo que já estava na Bíblia, tudo aquilo que Jesus já ensinava através da sua maneira de viver, do seu modelo de viver. E aí a gente vai estudando e vai se aperfeiçoando e vai tendo comprovações científicas do que é esse modo de Jesus viver, o que a palavra, o que a Bíblia fala, né? O que essas informações que a gente carrega vai transformar verdadeiramente a nossa vida quando nós aprendermos a desfrutar de tudo isso. E aí, quando a gente falou aqui das frequências vibracionais e das suas ondas e das suas distâncias, é isso que faz a gente entender essa diferença vibracional. O que faz a gente perceber que não é possível tratar os desequilíbrios de ordem mental da mesma forma que se trata de ordem emocional.
Então, do jeito que é possível o caminho contrário. Então, a gente precisa ter tratamentos específicos para cada área. Então, para cuidar do corpo físico, para cuidar do corpo mental, para cuidar do corpo energético e para cuidar do corpo emocional. Então, nós temos que aprender a nutrir essas 4 áreas da vida: mental, emocional, espiritual e o corpo físico. Nós temos que aprender a regular e tratar de forma saudável essas 4 situações. Através das atividades físicas, da respiração, a gente já falou sobre a importância do sono, do equilíbrio, de várias coisas aqui. E é isso que a gente vem trazendo nesses dias de expansão da consciência, do Expande Comigo. E aí a gente tem a segundo tipo de manifestação. Por que um ser infinito, por que um ser espiritual, ele precisa de um corpo? Porque para a gente manifestar no corpo físico, precisa estar passando por um processo de adensamento, de diminuição dessa frequência pelos corpos até chegar no corpo físico, assim como numa hidrelétrica. Então, o que a gente fala, né? O que a gente quer dizer? Aquilo que você tá lá nos seus pensamentos, ele precisa estar em congruência com todos os outros corpos. Porque se você chegar em algum lugar e tiver algum bloqueio, alguma informação que impede você de trazer para a manifestação aquilo que você está criando, aquilo que você está desejando, você não vai materializar. Ontem mesmo eu fiz um atendimento aonde essa paciente, ela estava fisicamente extremamente cansada, sobrecarregada, pesada, porque ela tem muita criação, ela tem muito acesso à quinta dimensão, ela tem muito acesso ao seu mental superior, ela tem muita potência dentro da sua centelha divina, daquele ser que veio para criar, gerar e perpetuar e fazer coisas. Só que existem alguns bloqueios, alguns traumas aí na sua alma, né, no seu corpo búdico, que impede ela de trazer isso para a manifestação, de trazer isso para a realidade. Então a gente precisa fazer esses desbloqueios nesses campos para expandir e trazer a materialização. Então, se você não tiver congruência, se você não estiver em alinhamento, pensamento, sentimento e ações, você não vai materializar as coisas, que vai gerar os blocos energéticos que nós falamos. Blocos eles podem ser criados ao nosso redor, como dificuldades, como barreiras, como situações como se você batesse e não chegasse, quando você chega quase perto e não tem o resultado, é porque existe alguma crença ali que está impedindo você de trazer isso para a realidade. Então a gente precisa entender isso. Então uma das coisas importantes é a gente estar em relaxamento alfa, em estado de presença, com as nossas barreiras baixadas, para que a gente possa passar pelo processo de materialização e trazer para a nossa vida aquilo que nós desejamos. Então a gente vai, para tentar ficar mais fácil, eu vou falar assim, ó. Vamos imaginar que você deseja ter um carro. Concorda que o carro já existe, mas que ele não existe na sua vida. Então a ideia é o molde estar no corpo racional, que vai articular as possibilidades. O corpo emocional vai vibrar o desejo de querer o carro para atrair as energias e os elementos necessários, formando um bloco energético, uma massa no seu campo vibracional para ser manifestado. Mas essa massa só será manifestada se estiver em sintonia com o seu projeto de vida, com o seu mental superior. Ou seja, se aquilo que vai contribuir para a sua evolução. Porque se não estiver, ele não vai ser manifestado, virando então um bloqueio energético que fica orbitando no seu campo. É este bloqueio que fazemos nos trabalhos energéticos espirituais, porque eles podem acontecer de 2 formas. Eles podem se manifestar em formas de doença, e eles bloqueiam o fluxo abundante do universo e impedem você de encontrar a manifestação daquilo que você realmente deseja. O que ela quer, isso quer explicar isso aqui, né? Muitas vezes nós criamos a nossa vida, fazemos as nossas escolhas, colocamos coisa na nossa cabeça e vamos buscando isso porque disseram que é assim que a vida tinha que ser.
Eu tô falando isso com propriedade de uma pessoa que chegou a uma crise de burnout, que desenvolveu problemas na sua saúde física, porque estava com um ingresso, com uma passagem para ir para o norte e estava em direção ao sul. Estava separada da minha essência. Estava separada da minha essência divina. Quem é você na sua essência? Como você gostaria que fosse sua vida? O que é um talento, uma habilidade única em você, que você ainda não reconheceu? Quantos de nós estamos querendo caçar o sapato 42 num pé 36? E esse sapato 42 não cabe. E a gente fica insistindo em calçar o sapato 42. A gente tem visto muitos movimentos, muitas coisas, aonde a gente tá na ativação, né? Vamos ativar. E aí você pega uma fórmula e vai jogando isso para as pessoas, aonde as pessoas vão vivendo de comparação, de invalidação, de tristeza, como eu comecei falando do atendimento de ontem. E essa pessoa, ela acessa tanto a quinta dimensão, os campos filosóficos, ela tem tanta ideia, ela tem tanta habilidade, porque eu já falei para vocês que nós somos seres psicossomáticos e que nós, a partir do momento que nós estamos num ambiente com outras pessoas, nós compartilhamos do campo energético dela, num raio de 2 metros ou até mais. Nós temos a interferência energética das pessoas. E nós, com essa capacidade, alguns mais, outros menos, começamos a captar as informações desses corpos e vamos trancando isso em nós como se aquilo fosse nosso. E aí a gente vai tendo uma sobrecarga de que nós temos que fazer determinadas coisas e na verdade nós não temos que fazer nada. Então tem um exercício que eu ensino nos meus atendimentos, que é uma ferramenta de Access Consciousness, que é a frase que fala assim: a quem pertence isso? Você vai repetir essa frase por no mínimo umas 100 vezes todos os dias, porque todos os dias nós somos influenciados por pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Então, quando nós repetimos a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, para cada pensamento, sentimento e emoção, e isso vai ficando mais leve para você, você vai percebendo que isso vai ficando expansivo. Você simplesmente fale: devolvo ao remetente com partículas de consciência anexadas. O que é devolver ao remetente com partículas de consciência anexada? É todas as ideias, todas as inspirações que você de alguma forma percebeu no seu campo e que diz respeito a uma determinada pessoa, uma determinada situação, que muitas vezes inconscientemente você nem sabe quem foi. Às vezes uma conversa, um sentimento, alguma coisa que você percebeu e você vai devolver para essa pessoa com consciência. Aí você fala: eu vou devolver o que estava ruim comigo para a pessoa? Não, você vai mandar essa informação para ela. Aqui no livro nós lemos a respeito dessa questão, de que nossas orações elas são capazes de abençoar as outras pessoas. Então imagina que eu devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada, você está fazendo uma declaração, uma afirmação, um decreto para essa pessoa, para ela encontrar o caminho das soluções das suas dores, dos seus problemas. Então essa ferramenta, ela funciona, é uma ferramenta simples e pragmática, objetiva, que vai trazer muitos resultados, mas você só vai saber se ela realmente funciona se você começar a praticar. Então, faça a pergunta: a quem pertence isso, para cada pensamento, sentimento e emoção. E o Gary fala, né, Dr. Dan Heer fala, que 3 dias de a quem pertence isso, para cada pensamento, sentimento e emoção, se eles não forem seus, ele simplesmente desaparecerá. Então, antes de tomarmos qualquer decisões baseadas na nossa emoção, na nossa impulsividade, façam a pergunta por 3 dias de a quem pertence isso, para todo pensamento, sentimento e emoção. Vocês vão perceber o quanto que vocês vão diminuir os problemas, vão diminuir os conflitos, vão ter mais consciência sobre a si mesmos, porque quando vocês fazem as perguntas, a pergunta ela muda a energia da limitação, ela tira você aqui
do campo emocional e leva você para o campo, né, para o corpo átimo, para o corpo da consciência, e ele vai trazer clareza para você de tomar as decisões mais assertivas. Então, algumas classificações segundo a filosofia do que são esses corpos sutis, tá bom? Então, a gente falou que no oriental eles chamam isso de corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior ou concreto, corpo superior ou abstrato, corpo búdico, alma ou espírito. Aí nós temos no ocidental. No ocidental, eles dividem os corpos em 3 partes, que é o corpo físico, emocional e mente. No cristianismo, eles são divididos como corpo físico, alma e Espírito Santo. Então, no cristianismo, o que é o composto pela alma? O que engloba a alma? Na alma é o duplo etérico, o astral, o mental inferior, o superior e o búdico. Então, tudo isso é a alma no cristianismo. O corpo físico é o corpo físico mesmo aqui, e o Espírito Santo é o Atma, o Espírito, a centelha divina, a consciência divina que habita cada um de nós. O Espiritismo, eles chamam isso de corpo físico, para-espírito, né? O para-espírito no Espiritismo é a mesma coisa da alma pro cristianismo, e o átimo, né? O Espírito, é o Espírito. Eles não chamam isso de Espírito Santo, eles chamam de Espírito. A psicologia, ela divide entre emoção, sensação e pensamento. Então, essas são as classificações dos corpos sutis, segundo as filosofias, para ficar mais fácil de vocês entenderem como surgem as manifestações. Estou explicando isso porque nós estamos trabalhando sobre o processo de decreto. Nós estamos na leitura hoje no 4º segredo do decreto. Então, achei que fosse interessante vocês aprenderem como funciona essa questão dos corpos sutis, das manifestações, da congruência, e que tudo vibra e precisa de uma frequência. E cada frequência tem uma cor, e cada cor tem uma emoção por trás dessa frequência. Vamos continuar aqui a leitura do decreto, e depois no final a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a vibração que vocês estão. Eu vou disponibilizar também nos stories a planilha para que vocês possam ter a consciência de qual é a vibração presente e quais são os tipos de pensamentos que vocês estão tendo em relação à vida de vocês, para que vocês possam autorregular e elevar a vibração de vocês. Então aqui eu já deixei as frequências, né, e as cores para que vocês possam aprender a elevar esse padrão vibracional. Então, afirmações no primeiro livro da autora. Estudos mostram que quase todos os pregadores bíblicos falavam em voz alta. Os historiadores assumem que isso era verdadeiro porque eles geralmente oravam diante de uma grande assembleia. De qualquer forma, os oradores bíblicos eram também oradores em voz alta porque os antigos conheciam sobre a dinâmica do som, que cada palavra falada tem um tremendo poder, e que por certas disposições das palavras, tais como um decreto afirmativo, uma tremenda força vibratória pode ser colocada no invisível e afetaria profundamente a substância, produzindo resultados específicos. A gente pode ver isso só de fazer o abecedário, né? O A, B, C, D, E, F. Então, a gente percebe que só de você entoar, você já vê que uma sobe e a outra desce, né? Então, para que vocês possam perceber o poder das palavras, as palavras, elas têm vibração. Então, todas as palavras que a gente fala, perceba como esse som sai, como isso fica no ambiente que você está. O poder da palavra falada foi usado para curar bem antes dos tempos bíblicos. Cânticos de decretos afirmativos eram usados em curas nos templos na Atlântica, no Egito, na Pérsia, na Itália e Grécia, para trazerem novamente a harmonia nas forças vibratórias do homem. No Oriente, o mantra yoga, ou salvações através de afirmações, era longamente praticado. O primeiro livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, foi feito como resultado de afirmações.
Durante a recessão de 1958, a pedidos, eu dei um curso sobre as leis mentais e espirituais da prosperidade. As pessoas no meu ministério foram tão ajudadas com isso que pediram que preparasse o material do curso na forma de um livro. Como nunca havia escrito um livro, senti que não tinha tempo nem talento para iniciar tal projeto e simplesmente disse não. De qualquer forma, um bom homem de negócios desse curso de prosperidade sentiu fortemente que eu deveria escrever tal livro, que ofereceu para encontrar comigo por 1 hora todas as manhãs em uma sala de oração da igreja para que orássemos afetivamente sobre isso. Quando nós estávamos começando a fazer as afirmações, eu não tinha nem livro, nem o título, nem uma editora, nem nenhuma experiência com tal tarefa, de modo que isso parecia um projeto fantástico de oração. No entanto, à medida que nós começamos a usar decretos diariamente, todo o formato do livro se mostrou para mim em oração, até os capítulos e os títulos. Conforme nós orávamos pelo nome do livro, um corretor de fundos públicos deste curso de prosperidade surgiu no título apropriado, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Então nós precisávamos de uma editora. Sob as circunstâncias, parecia absurdo que eu pudesse estourar. Era uma escritora desconhecida. Mas como nós estávamos orando afetivamente, decretando e a indicação de uma boa editora, uma coisa incrível aconteceu. Um homem de negócios, relações públicas, que tinha sido ajudado pelas instruções do meu curso, foi até o meu escritório no dia seguinte e disse: seu curso de prosperidade tem ajudado tanto a mim e aos meus negócios que eu quero fazer uma coisa por você. O que eu posso fazer? Quando expliquei sobre o meu projeto de escrever, ele exclamou: eu tenho um amigo em Nova York que é um grande agente literário muito conhecido. De modo geral, ele aceitou o contato com escritores desconhecidos, mas eu pedirei a ele para que se represente você. O resultado foi que eu logo tive um agente e uma editora. Dessa forma, o título e a editora vieram depois que o poder do decreto foi empregado. Nós estávamos afirmando que eu teria tempo para escrever o livro no meio de uma agenda cheia de trabalhos na igreja, e de alguma forma o livro foi escrito à noite e em outros momentos. As orações de afirmações fizeram o trabalho completo de providenciar tudo o que eu necessitava para lançar o meu livro até a impressão. O único contato ou influência que eu tinha com uma escritora desconhecida era o contato ou a influência da oração de formação. A oração de decreto é o único contato ou a influência que você precisa para ter orações respondidas. A gente tem uma ferramenta que usa nos atendimentos que chama puxão de energia. Então, nesse puxão de energia, nós trabalhamos a expansão do nosso campo energético vibracional, nós trabalhamos a nossa aura e nós fazemos o decreto, né? O que é decretar? É pedir, é demandar para o universo, pedir para o Criador, para que ele nos conecte com as pessoas, com os convites, com as possibilidades, que vão criar mágicas e milagres que vão nos levar para este lugar. E o mais importante de tudo é que a gente solta tudo isso. A gente solta tudo isso e fica aberto e receptivo para as oportunidades que vão aparecer. Então, muitas vezes, as oportunidades para as suas soluções, as oportunidades para as suas dificuldades, elas já apareceram em você algumas vezes e você simplesmente as recusou porque elas não apareceram da forma que você esperava, porque você estava cheio de expectativa e projeção. Então, é muito importante que você faça esse decreto, né? Então, ela e um grupo de pessoas fizeram um decreto. Então, o que é decretar? É ir e demandar o que se requer, como eu gostaria que fosse minha vida. E você que está me assistindo aqui agora, que você possa fechar os seus olhos por alguns minutinhos. Com seus olhos fechados, eu quero que você comece a colocar na sua tela mental agora tudo o que você deseja para a sua vida. Que você comece a decretar e visualizar isso agora. Comece a colocar tudo que é os seus sonhos, todos os seus objetivos, você vivendo a sua prosperidade financeira, você vivendo a sua prosperidade de relacionamento, você vivendo a sua melhor fase da sua vida, você feliz, você empoderada, você livre, você leve, você saudável. E vai visualizando tudo isso na sua tela mental agora. E aí você vai colocar tudo isso dentro de uma bola branca de luz opalescente. E você vai expandir isso para todos os lados e direções. E vai expandindo e vai dando permissão para que os anjos, para que o Divino Criador, para que o universo tragam
as conexões manifestadoras disso como uma realidade na sua vida. Que você possa inspirar por algumas vezes e solta o ar. Inspira mais uma vez. E já percebe como isso já ficou no seu campo, como que isso traz até um frescor para sua alma. Se você estiver presente e consciente, você percebe o que até um frescor que muda até a temperatura do seu corpo, do ambiente ao seu redor quando você faz esse tipo de exercício, porque você leva a sua vibração. Então é importante que a gente tenha esse movimento de visualizar, de cessar. É muito legal também, assim, uma coisa que eu quero deixar de consciência para vocês é o nosso cérebro, ele só acessa aquilo que ele de alguma forma experienciou em algum momento. Então lembra que eu falei que o pensamento e o sentimento e as ações eles têm que estar em concordância? Então imagina que você tem um sonho de morar num condomínio ou numa cobertura, ou de ter um determinado carro, ou de ter alguma determinado estilo, algum tipo de vida, acessar algum tipo de realidade, na qual quando você vai para aquele espaço, você tem algum julgamento. Por exemplo, vamos imaginar assim. Por exemplo, você foi convidado para ir em uma festa. E nessa festa estão os maiores empresários da sua cidade. Nesse lugar estão as pessoas que chegaram com os melhores carros, elas vestem as melhores roupas, tem os melhores cardápios, as comidas mais elaboradas, o ambiente, a música, tudo preparado com o que tem de mais moderno e mais perfeito que essa realidade diz que é o melhor tipo de vida. E quando você chega naquele lugar, você começa a olhar para aquelas pessoas e você começa a julgar os comportamentos delas. E você, de alguma forma, olha e fala, eu não escolho ser como essas pessoas, porque, por exemplo, né, quantos de nós ouvimos na nossa infância falar, que todo mundo que tem dinheiro é arrogante, porque todo mundo que tem dinheiro é isso e é aquilo outro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, eles têm dinheiro, mas eles não são felizes. Olha o casamento deles, é uma porcaria. Olha o filho dele, tem problema com droga, né? Os filhos deles são adictos ou não sei o quê. E aí você começa a julgar e ver barreiras que te impedem de acessar aquela realidade. Então, se você, quando for num ambiente determinado como esse, como eu tô te falando, e você julgar isso nas suas emoções, você não vai acessar essa realidade. Porque você levantou barreiras, você criou um bloqueio, um bloco energético, como a gente explicou no início da live, nos seus corpos sutis, que vão impedir a materialização dessa realidade para você, porque foi criada uma crença que bloqueia isso em você. Então eu preciso estar em concordância, pensamento e sentimento, para criar as ações e as manifestações. Então a vida que você deseja, vai nesse lugar, sente o cheiro, percebe o seu corpo, como ele fica na presença desse lugar, vai se conectando com isso. Eu sempre falo para os meus clientes, vá visitar os seus sonhos, né? Vá visitar agências de carros, de veículos importados, nacionais. Eu sei que não tem carro, vai visitar o seu sonho. Senta, faz um test drive, é direito seu, você tem o direito de desfrutar disso, vá viver isso. Senta, sente o corpo, sente a emoção, pede para o corpo, moléculas atualizem isso como uma realidade, moléculas que se requer para que a gente atualize isso como uma verdade na nossa vida. Vai visitar o bairro, vai visitar o condomínio, entre em contato com uma imobiliária que tem uma casa vendendo, alugando no lugar onde você deseja estar, chega naquele lugar, perceba você, feche os olhos ali por um momento, perceba você vivendo, visualize você naquele ambiente, visualize você naquele lugar, com todas as sensações possíveis, coloque o máximo de emoção possível nisso, façam essas experiências, porque aquilo que você não acessou, você não consegue desfrutar, você não consegue visualizar. É igual o exemplozinho que eu dou do frutapão. Quem nunca comeu, quem nunca viu,
não sabe o como, não sabe se quer e o corpo não vai frequenciar com aquilo. Já contei o exemplo de quando, já contei a historinha para vocês de quando eu não tinha um veículo, de como eu andava de ônibus e como que era a minha vida, e quando eu acessei a facilidade, que eu consegui, eu fechei um consórcio, assinei um consórcio, eu não paguei nem a primeira mensalidade, não paguei nem a primeira parcela, eu fui sorteada, fui contemplada com o carro. Então é esse lugar de vocês aprenderem a seguir o seu saber, estarem dispostos e abertos para aquilo que Deus quer trazer na vida de vocês. A oração começa com palavras. Talvez você esteja se perguntando, mas por que simplesmente falar palavras tem algum poder espiritual? A oração não é mais que simples palavras? Sim, a oração é mais do que simples palavras, mas a oração começa e termina com palavras. Como as grandes religiões do mundo sempre souberam, a palavra é Deus em ação. No início era o verbo e o verbo estava voltado para Deus, e sem ele, a palavra, nada se fez do que foi feito, explicou o místico João em 1:3. A palavra é dinâmica porque é criativa. A fala é o sopro de Deus porque ela cria. Nada é mais vivo com poder. Nada tem mais poder criativo do que palavras afirmativas. Isto é verdadeiro, porque as palavras verdadeiras têm vida, inteligência e conteúdo nelas, que são liberadas através do decreto. O motivo pelo qual a oração de afirmação tem sido usada por todas as civilizações e culturas no início até o tempo presente é porque o cérebro, incrivelmente através dos tempos, tem sabido que que a palavra tem poder criativo. A palavra verdadeira é mais incisiva do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12, e rapidamente corta de lado a lado a negação e dissolve através disso as graças são liberadas. As escrituras dos hindus indicam se o homem fala ou age com um pensamento maléfico, a dor virá sobre ele. Se o homem fala ou age com pensamentos afirmativos e puros, a felicidade virá sobre ele. A história da criação egípcia enfatiza o poder das palavras de afirmação da criação, do mesmo modo como a nossa própria história da criação, o Gênesis. Foi o Deus do Egito que fez o mundo falando com a sua existência, da qual fluiu da nossa boca acontecimento, do quais ele falou que iria acontecer. Os gregos disseram que o mundo é cheio de poderes cósmicos. Na Índia, a palavra de afirmação falada é considerada o poder mais importante do mundo. Por muito tempo, os chineses têm acreditado que as palavras são tão poderosas que nenhum papel contendo palavras escritas deveria ser destruído, pois cada um tem o seu valor. Então, quais são as palavras que nós temos declarado? Quais são as palavras que nós temos dito? A gente tem dito palavras de vida ou de morte? Nós temos falado sobre possibilidades ou nós temos falado sobre guerra, sobre brigas, sobre conflitos, sobre julgamentos, sobre contração? Então, que nós possamos, a gente tem que ter muita consciência, assim, que não é sobre uma positividade tóxica, não é sobre isso. Não é sobre invalidar a sua dor, a sua dificuldade, o seu momento, mas é saber que existe uma possibilidade mais grandiosa, além daquela na qual você está vivendo hoje. Não importa qual é a sua dificuldade, se ela é espiritual, se ela é emocional, se ela é financeira. Eu não sei o que te levou a estar vivendo essa realidade hoje, mas nós temos o poder e a capacidade de transformar a partir das nossas palavras. Nós falamos aqui no livro sobre a oração, sobre a negação, né? Sobre a afirmação de negação. Então, de qualquer dificuldade que você esteja, que você possa exercitar a negação. Eu não aceito isso como uma verdade na minha vida. Não aceito isso como uma verdade na minha vida. Isso está quebrado, cancelado, destruído. Eu não aceito mais isso como uma realidade na minha vida. E o que se requer, o que mais tem disponível, o que mais é possível que eu ainda não considerei, que se eu considerasse, atualizaria uma nova realidade em minha vida. O que eu posso ser, saber, perceber, criar, gerar, que vai fazer a minha vida e o mundo um lugar melhor. Quais são os conhecimentos no meu corpo racional que eu ainda não acessei, que se eu acessasse, eu criaria uma nova realidade? Qual é o conhecimento que eu preciso acessar?
né? Porque nas leis herméticas ele fala que não existe fracasso ou insucesso, existe a ignorância de algum conhecimento. Então, se algo não está funcionando como você gostaria, como deveria, é porque existe alguma inconsciência na sua vida que precisa ser destravada, desbloqueada, alguma crença, algum dogma, alguma limitação. E o que é dogma? O que é uma crença? Aquilo que você não questiona comanda a sua vida. Aquilo que você não questiona comanda a sua vida. Então, como seria você começar a questionar hoje todas as suas dificuldades, todas as situações, todos os implantes que foram colocados em você, todos os seus medos, todas as suas limitações, aquilo que você disse, né? Tipo, se deixar o chinelo da mãe virado, a mãe morre. Quantas verdades estão por trás disso que eu não estou percebendo? Tô dando esse exemplozinho, mas quantas verdades você tem comprado como real e verdadeira que impede você de acessar um novo lugar? Que se você abaixasse suas barreiras agora e ficasse na pergunta, nova realidade seria atualizada para você. Então, para você que está chegando agora, para você que não assistiu às outras lives, que não acessou ainda os outros decretos, que não acessou ainda os outros segredos, nós já estamos no quarto segredo, que é o segredo do decreto. Nós passamos pelo segredo do relaxamento, passamos pelo segredo da purificação, passamos pelo segredo da proteção e estamos no segredo do decreto. E nós vamos ainda mais profundo nos próximos dias para descobrir quais são os segredos para todas as realizações. Não é para algumas, é para todas as realizações. O segredo para todas as realizações está nos nossos pensamentos e nós somos os criadores da nossa realidade. E que nós possamos acessar os nossos bloqueios, as nossas traumas que nos impedem de criar uma vida mais grandiosa. Como eu expliquei para vocês hoje aqui, como que são criados os nossos corpos sutis e as nossas energias da manifestação. Então, os poderosos resultados da afirmação. Um dos papas do início da igreja cristã decidiu, quando ele era somente um garotinho trabalhando nos campos, que iria se tornar um papa de Roma. À medida que ele afirmou isso, liberou o mais dinâmico poder criativo existente, que então deu forma às circunstâncias e eventos que fizeram que esse garoto da fazenda se tornasse papa, conforme ele tinha dito o que queria. Um pequeno garoto grego, filho de um fornecedor de frutas, se perguntava como uma criança como ele poderia fazer alguma coisa em sua vida, e ascendeu de um filho de um fornecedor de frutas a um amigo de Sócrates. Um dos primeiros poetas romanos foi filho de um padeiro. Ele elevou seu pensamento tão alto em afirmações de graça que se tornou um grande poeta e autor dramático. E os romanos prestavam a ele as mesmas reverências que prestavam aos imperadores. Havia ainda um escravo grego que era doente e deformado, mas através da afirmação foi retirado do cativeiro da escravidão de um cruel senhor e se tornou uma companhia honrada de nobres princesas. O filósofo escocês Thomas Carlyle disse que se você proclama a liberdade do seu cativeiro, esse cativeiro desaparecerá. E você pode se manter seguro a cada segundo da graça. Ele prometeu que através da afirmação você se livra de doenças. À medida que você continua afirmando as graças, você verá como se relacionará muito melhor com as pessoas que anteriormente pareciam ser difíceis. Conforme você persiste na afirmação, notará que a sua disposição logo melhorará e você logo prosperará. Muitas coisas que anteriormente machucariam você agirão ao seu favor. A oração de afirmação está dentre as formas mais simples e poderosas oferecidas para a humanidade, para melhorar e mudar a vida das pessoas. Este é o porquê das pessoas em todas as idades terem conhecido e usado as orações de decreto. A gente fala que a graça, que com graça tudo é possível. A graça é o favor imerecido de Deus. Então que nós possamos trazer a graça, que a gente possa ativar a lei da graça na nossa vida hoje, nas nossas escolhas hoje. Então, peça pela graça. Então, que você possa dar permissão para a graça se manifestar na sua vida hoje. Que milagres estão disponíveis para mim hoje? Eu me abro para receber as mágicas, os milagres e as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim. Até o presente momento, nós não tivemos nenhum decreto, né? Nenhuma afirmação de decreto. Mas que a gente possa recapitular aqui alguma das orações que nós fizemos
nos últimos dias. Então eu agora jogo fora tudo o que não quero na minha vida para abrir caminho para o que quero. A divina inteligência agora me mostra em que áreas da minha vida eu devo formar um vácuo. Eu agora deixo ir o mínimo para que venha o máximo das graças da minha vida e deixo vir e acontecer. Que nós possamos fazer as nossas afirmações no dia de hoje e que você possa decretar. Então, fica a dica que eu dei aqui para vocês. Visitem os seus sonhos, visitem as possibilidades. Escrevam nos papéis tudo aquilo que vocês desejam para a vida de vocês, o que vocês querem com a vida de vocês. Assim como esse menino declarou constantemente que ele desejaria ser papa e aquilo que se manifestou na vida dele. Então que vocês não botem limites e barreiras. Observe os sentimentos de vocês quando vocês declaram algo na vida de vocês. Eu escolho ser próspera, feliz, amada. Eu escolho ser abundante. Eu escolho ser referência. Eu escolho ser uma mãe verdadeira. Eu escolho. O que você escolhe para sua vida hoje? Eu escolho desfrutar dos melhores lugares, dos melhores alimentos. Eu escolho, porque a palavra de Deus fala: comereis e vivereis do melhor dessa terra. É tão interessante que nós estávamos lendo esse livro, eu creio que era nesse livro, que Deus ele nos fez tão maiores, tão inferiores aos anjos, mas Ele nos fez tão maiores para nos governar sobre todas as coisas. Deus ele nos criou para governar sobre todas as coisas estão sobre o nosso poder. Deus nos deu poder e autoridade sobre essa terra, então todas as coisas estão sobre nosso poder. Ele fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós teríamos posse por herança. E onde nós colocássemos as nossas mãos, nós seríamos abençoadores e multiplicadores. Então que você possa ativar isso dentro de você hoje. Que você possa pôr a sua mão sobre tudo aquilo que você deseja e que você possa abençoar, que você possa tocar e decretar. Eu tomo posse como uma verdade, como uma realidade na minha vida. Eu tomo posse da chave dessa casa, da chave desse carro, da chave dessa empresa. Eu tomo posse de um casamento feliz, prosperizado. Eu tomo posse de uma família saudável, curada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu tomo posse de tudo aquilo que já está disponível para mim. Eu me liberto agora, como nós fizemos nessa afirmação. Eu me liberto agora do mínimo para viver o máximo. Eu me liberto agora de viver do mínimo para viver o máximo. Eu atualizo o máximo na minha vida hoje e que você possa ter a consciência e a clareza do que é o máximo que você quer viver. E vamos encerrar aqui mais um dia do Expande Comigo. Gratidão por você que esteve aqui. Que possam ter virado chavinhas de consciência, que barreiras possam ser quebradas hoje, que novas realidades possam ser instaladas na sua vida hoje e que você possa compartilhar comigo qual foi a mágica que você acessou, qual foi a graça que você recebeu e qual foi o lugar que você visitou, qual foi o sonho que você foi visitar hoje. Volte a sonhar, volte a dar vida aos seus sonhos, pare de enterrar os seus sonhos, volte a sonhar, volte a girar as emoções, acolha as suas emoções, eleve essa vibração e corre para os stories para que vocês possam ver a tabela de vibração energética e então ganhar consciência sobre qual é o padrão que vocês estão girando e que pode atualizar e elevar isso daí, beleza?